No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, a gente aprende que Deus ele criou toda essa terra, toda a natureza, os animais, as plantas, pássaros, peixes, as montanhas, os mares, os rios, os lagos, a grama, a relva, as flores. Criou todas as coisas e depois, por último, ele coloca o homem nessa história. Ele cria Adão e põe no jardim do Éden para cultivar o jardim. Ou seja, o jardim do Éden ainda era mais belo do que tudo isso que a gente vê na natureza. E ele preparou isso com todo carinho, todo amor, e somente aí ele colocou o homem lá para cultivar a terra. Por que eu estou falando sobre Gênesis? Esse ano nós vamos estudar o Velho Testamento na igreja. E vai ter muito vídeo, muito debate, muita aula sobre a ordem cronológica, né? E as histórias, como aconteceram. E vai ser esmiuçado, debatido, ensinado, aprendido sobre o Velho Testamento de um modo geral. Mas eu queria pegar algumas escrituras só. Queria fazer um pouco diferente. Eu pegar só as escrituras que são significativas, que são mais conhecidas. Praticamente teria que fazer isso com o Velho Testamento todo, né? Porque cada escritura tem uma importância e um significado. Mas eu queria fazer isso com aquelas escrituras que a gente tem costume de atuar, de conversar, de ler, que quase todo mundo já conhece, mas trazer talvez uma visão mais aprofundada sobre ela. Então, quando Deus ele criou todo esse jardim do Éden, todo mundo, na verdade, e ele fez o jardim do Éden como um mimo para pôr o homem ali, ele demonstrou já na criação ele demonstrou todo o seu amor. Porque ele não colocaria os filhos dele para viver em qualquer lugar. Não colocaria. E somente depois da queda, então, é que o homem ele encara esse mundo como a gente conhece. Mas antes eles viviam no paraíso. E o mais interessante é que criou-se o mundo, criou-se o jardim do Éden, criou-se o homem e somente depois criou-se a mulher e foi colocada lá com Adão. Com certeza Adão já tinha feito, né, todos os preparativos para receber também a sua esposa, aquela que seria a mãe de todos os viventes. Então fica a lição pra gente de que o Senhor ele vai nos dar tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte com o que ele deu. Esse mundo está aí para nós sermos felizes e você deve ter recebido tantas bênçãos do Senhor, tantas alegrias, tantas felicidades. A grande maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo tem filhos, por exemplo. E o seu filho, se você olhar para ele, suas filhas, seus filhos, são pedaços de você fora de você, onde você consegue se realizar através deles, ter felicidade através do seu filho. E quando você vê ele bem, vê ele feliz, você também fica feliz. Quando você vê ele triste, você também fica triste. Quando você precisa dar bronca, corrigir ele, você também se sente constrangido. E Deus, ele não é diferente nesse sentido com a gente. Ele quer nos dar as bênçãos, nos ensinar. Ele corrige se for preciso. Mas tudo que ele nos deu e que ele nos dá e continua nos dando é para o nosso crescimento, para o nosso bem. As escrituras falam isso já lá no Novo Testamento. Cristo fala que filho que pedindo ao pai um pão, lhe dará uma pedra. Que filho que pedindo um peixe, o pai lhe daria uma cobra. Então com Deus, se nós que somos pais mortais, cheios de defeitos, somos bons pais, podemos ser bons pais, quanto mais o Senhor que é perfeito, ele pode nos dar o que a gente precisa de verdade. Então deixo esse convite para vocês, para que a gente possa ver todas as coisas que o Senhor criou, do universo até a menor florzinha que você encontrar no seu caminho, que você possa admirar ela e saber que o Senhor fez aquilo só para você ver, só para você olhar e admirar aquela beleza. De tanto que ele te ama, ele quis enfeitar os seus caminhos. Quanto mais todo esse universo que ele fez com algum propósito, que a gente ainda nem sabe, mas que o maior propósito é a salvação dos filhos dos homens, salvação dos filhos de Deus. Então que nós possamos ter esse carinho pela natureza, pelas coisas da criação que o Senhor nos deu, ter esse carinho diferente, inclusive diferenciado, né, com nossas famílias, com nossos irmãos, nossos filhos, e possamos amar ainda mais tudo que o Senhor nos dá. Se você conhece alguém que precisa ver essa mensagem, essas palavras, compartilhe com ela, convide ela para curtir também essa mensagem, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar.